Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar o comecinho das substâncias químicas. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o que é matéria. Matéria é tudo que existe. Tudo que existe a gente chama de matéria. Por exemplo, essa maçã aqui a gente chama de matéria. Essa cadeira a gente chama de matéria. A água a gente chama de matéria. Tudo que existe a gente chama de matéria, certo? E a matéria ela tem algumas propriedades que a gente pode medir, né, que a gente pode quantificar. Por exemplo, a matéria tem massa, a matéria também ela ocupa um certo lugar no espaço, a gente chama de volume. E a o que é que a gente chama de massa? É a quantidade de matéria que tem em algum determinado corpo, um determinado objeto. Por exemplo, aqui a gente tem um corpo, que é a bola, e aqui a gente tem outro corpo. E eles têm uma quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria a gente chama de massa e a gente mede ela utilizando a unidade de quilograma, unidade padrão. Ou também utilizando o grama, né, que é muito comum no nosso cotidiano. Essas duas unidades, quilograma e grama. Por exemplo, um objeto, uma bola, por exemplo, ela pode pesar 500 gramas, ou seja, né, meio quilo, 100 gramas, 800 gramas, onde, né, 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, se a bola tem 500 gramas, ela tem meio quilo. Outra, né, propriedade da matéria é que ela ocupa um certo local, né, um certo lugar no espaço. E a isso a gente chama de volume, né? Esse espaço que ela ocupa, esse lugar que ela ocupa no espaço, a gente chama de volume. E ele é medido em metro cúbico. A unidade padrão para a medida de distâncias, né, é o metro. Aí, o volume ele é composto por três distâncias, três dimensões. Ó. Essa aqui, que é o comprimento. Essa aqui, a gente pode dizer que é a profundidade. E essa aqui é a altura. Ó. E assim, a gente forma objetos com três dimensões. E o volume ele é medido em metro cúbico ou também centímetro cúbico. O que é que significa isso? Significa, como vocês podem ver aqui, ó, que se eu disser que um objeto tem um volume de 1 centímetro cúbico, quer dizer que esse objeto ele ocupa um certo local no espaço que mede 1 centímetro de largura, um de altura e um de profundidade. Ele está todo dentro desse espacinho. Isso significa dizer que ele tem um volume de 1 centímetro cúbico. A outra unidade que a gente mais utiliza no cotidiano é o litro. E como que a gente mede o litro, né? O litro ele é medido como sendo 1 decímetro cúbico, ou seja, um cubo que tem medidas de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. E o que é que significa decímetro? Decímetro é uma parte em 10 do metro. Se a gente lembrar lá das da tabelinha, né, das unidades, a gente tem metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí para cá a gente tem metro, vem aqui, né? Aí a gente tem decâmetro, hectômetro e quilômetro. E cada um a gente vai para a esquerda, a gente multiplica por 10, para a direita a gente divide por 10. Não, ao contrário. Para a esquerda a gente divide por 10, para a direita a gente multiplica por 10. Então, um metro é 10 decímetros e um metro é 0,1 decâmetro. E, né,
1 decímetro cúbico é 1 litro, assim como 1000 centímetros cúbicos equivale a 1000 mililitros e 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, 1 ml, onde 1 litro equivale a 1000 ml, né? Ou seja, se você tem ali 500 ml numa garrafinha d'água, você tem meio litro. Outra relação importante é a da densidade. A densidade ela é a quantidade de massa que existe de um corpo, né, qualquer, em um certo volume. Ou seja, se a gente lembrar lá do cubinho, né? A densidade é o quanto de massa vai ter de um corpo dentro desse cubinho aqui, ó. Dentro desse cubinho. Aí aqui vamos para um exemplo. 1 ml de cortiça tem massa de 0,32 gramas. 2 ml de massa vão ter 0,64 gramas. Porque se em 1 ml tem 0,32 gramas, em 2 ml vai ter o dobro, né? 0,64. Em 100 ml vai ter 100 vezes mais, 32 gramas. Em 1000 ml, 1 litro, vai ter 1000 vezes mais, 320 gramas. Então, a densidade é essa massa aqui, 0,32 gramas, nesse volumezinho aqui, ó, 1 ml, 1 centímetro cúbico. Eu dizer que a densidade da cortiça é 0,32 gramas por ml, significa dizer que em um cubinho aqui desse, ó, que tem 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, né, o centímetro cúbico, cabe, né, tem 0,32 gramas de cortiça. Aqui dentro tem 0,32 gramas de cortiça. E aí, se eu pegasse 2 ml, seria 2 quadrinhos desse, teria 0,64 gramas. Então, a densidade é a relação do tanto de massa que tem de um certo objeto em um certo volume, né? E ela é medida em grama por ml, grama por mililitro, ou grama por centímetro cúbico, ou então quilograma metro cúbico também. A densidade ela explica por que certos objetos flutuam quando são botados na água e outros não, outros afundam. Por exemplo, um prego ele afunda na água, mas o navio não, né? Como que o navio que é um objeto tão grande flutua na água, um prego que é um objeto tão pequeno afunda? A densidade da água ela é de 1 grama por mililitro, né? Ou seja, se a gente pegasse aquele cubinho, né, que eu fiz no outro slide, em cada espacinho desse aqui, ó, tem 1 grama de água. Cada espacinho desse. Cada espacinho aqui desse tem 1 grama de água. E tudo que tiver densidade menor que a da água vai flutuar. Tudo que tiver densidade maior que a da água vai afundar. Aqui a gente pode ver que a cortiça, ó, ela flutua. Flutua por quê? Porque a densidade dela é menor que a da água, é bem menor, 0,82. A da água é 1. Em comparação agora com a do chumbo, ó, é 11,3 gramas por mililitro. É 11 vezes maior que a densidade da água. A da cortiça é 3 vezes menor que a da água. Por isso que a cortiça flutua e o chumbo afunda. Você pode dizer que é porque o chumbo é mais pesado que a cortiça. Ah, a cortiça é muito leve, por isso que ela flutua. Mas não, não depende da massa, porque senão os navios não flutuariam, eles afundariam. O navio tem uma massa muito maior que o preguinho de ferro, que o bloquinho de chumbo aqui.
Mas mesmo assim o bloquinho de chumbo afunda e o navio não. Então não depende da massa, depende sim da densidade. Ou seja, depende de como a massa do objeto está distribuída no certo volume dele, né? Os navios, eles têm um compartimento em que eles não deixam nada, eles deixam todo vazio. Deixam todo vazio. Ó. Aqui tem toda a massa dele e aqui está todo vazio. Por que eles fazem isso? Para diminuir a densidade, para aumentar o volume do navio sem ter massa. E aí ele flutua. E aí ele consegue ficar com a densidade menor que a da água. A densidade, ela depende de alguns fatores, por exemplo, depende do material considerado, depende também da substância, ela depende da temperatura, como a gente vai ver nos próximos slides, que a temperatura influencia. Mas a gente viu na aula passada, né, que com o aumento da temperatura, os corpos eles se dilatam. E com a diminuição da temperatura, os corpos se contraem, né? E os corpos eles também podem mudar de estado físico, como a gente vai ver nos próximos slides. Aqui tem o estado sólido, o estado líquido e aqui o estado gasoso. No estado sólido ele é representado, ele é caracterizado pelas moléculas estarem sempre juntinhas, no estado líquido estarem um pouco mais afastadas e no estado gasoso estarem completamente afastadas, que dá a caracterização dos três estados. Aqui tem uma tabelinha para comparação das densidades. Ó. A substância ósmio ela tem 22 vezes mais densidade, quer dizer, a densidade dela é 22 vezes maior que a da água. O lítio aqui ó, é metade da densidade da água, 0,53. Madeira, 0,11. Diamante, 3,51. Mudanças de estado físico, como a gente viu no slide passado. Quando você aumenta a temperatura da água, por exemplo, né? Pode ser de qualquer substância. Mas quando você aumenta, a água é utilizada aqui porque ela é mais simples, é mais fácil de ver. Quando você aumenta a temperatura da água, por exemplo, ela vai mudando a característica dela, a forma como as moléculas dela estão distribuídas aqui nesse espacinho aqui, ó. E aí ela muda de estado. A gente estuda no ensino fundamental e médio só três estados da matéria, que são o estado sólido, líquido e o gasoso, que está representado por vapor de água. Existem mais, não existem só três, existem mais, existem 7 a 8 estados da matéria, mas a gente só estuda esses três que são os mais que a gente consegue ver no cotidiano, os mais simples, mais comuns a gente, né? Só a atitude de curiosidade, o quarto estado é chamado de plasma. Quando a gente aquece o gás, por exemplo, a gente tem a água ali, está fervendo o chá, e a água começa a evaporar, né? Começa a sair, ir embora. Se a gente pegasse esse vapor de água, fechasse ele, começasse a esquentar mais ainda, aí ele passaria para o quarto estado da matéria, que é chamado de plasma. O primeiro estado, né? O sólido, quando a gente esquenta ele passa para o estado líquido. Se a gente esquentar de novo, ele vai passar para o estado gasoso, que na água a gente chama de vapor. E se a gente for diminuindo a temperatura, resfriando, aí ele vai voltando. Ó. Volta do estado de gás para o estado líquido, estado gasoso para o estado líquido, e do líquido para o sólido. Aqui é o que a gente faz quando a gente congela, né? Que bota a água lá no congelador e aí ele sai do estado líquido para o estado sólido. E quando a gente tira o gelo lá do congelador, ele passa do estado sólido para o estado líquido. E quando a gente vai fazer o café ou o chá, a gente esquenta
a água e ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Aqui a gente pode ver como as moléculas, né, como a água ela está distribuída. Essas moléculas, essas bolinhas aqui, ó, a gente chama de moléculas, são pequenas partes da água. Se a gente conseguisse dar um zoom bem grande, a gente veria essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de moléculas, pequenas partes da água. No estado sólido, elas estão assim, ó, bem juntinhas, que é o que caracteriza, o que dá essa forma do sólido, né? Vocês podem tentar fazer isso, mas intuitivamente a gente sabe que é muito mais difícil a gente comprimir o gelo, a gente empurrar o gelo, do que empurrar a água, né? Por quê? Porque as moléculas da água no estado sólido estão bem juntinhas assim, ó. Já no estado líquido estão um pouco mais soltas, ó. Em comparação com o estado gasoso também estão bem mais soltas. Isso é o que dá essa caracterização, né? O sólido tem um formato definido, o líquido não. O líquido ele tem o formato de onde você colocar. A água aqui está com formato cilíndrico, mas se eu tivesse colocado ela dentro de uma forminha de gelo, ela teria o formato cúbico. Pode ter o formato triangular também, né? Pode ter qualquer formato. O gasoso, por exemplo, ele também não tem um formato definido. Ele tem a forma de onde você colocar ele. Se você colocar ele num pneu, ele vai ter esse formato aqui, ó. As moléculas estão bem mais afastadas, elas tendem a ficar sempre aqui, ó, na superfície, na ponta, bem afastadas umas das outras. Mas se você colocasse ele dentro, por exemplo, de um cubinho também, ele teria essa forma. A gente consegue, e é por esse motivo que a gente consegue comprimir muito mais facilmente o gás, depois o líquido e por último o estado sólido, porque o estado sólido resiste, ele quebra. E esses processos de mudança, né, cada mudança de estado a gente tem um nome. Por exemplo, quando a gente passa do estado sólido para o líquido, né, quando o gelo derrete, a gente chama de fusão. Aí se a gente esquentar a água, ela vira vapor de água, né, vai para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. Quando a gente resfria o vapor de água para ele virar líquido, a gente chama de liquefação. Quando a gente resfria mais, coloca esse líquido no congelador, a gente chama de solidificação. E pode ter também a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso e do estado gasoso direto para o estado sólido. A gente vê isso quando você coloca, por exemplo, um cubinho de gelo numa chapa, na panela quente, ele assim que cai já evapora, já passa direto para o estado gasoso, né? Para o vapor. E aí isso a gente chama de sublimação. O que são substâncias químicas? Substâncias químicas é qualquer tipo de matéria que tem uma composição constante de elementos químicos. Aqui, ó, a gente tem a água e isso aqui é o que a gente chama de fórmula da água. São os elementos químicos que compõem a água. Esse aqui é o hidrogênio e esse aqui é o oxigênio. O Hzinho de hidrogênio e o O de oxigênio. 2 aqui significa que tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A água ela é formada assim. A gente tem uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio que se ligam e aí formam o que a gente conhece como água, né? E eles têm as propriedades físicas e químicas bem definidas, por exemplo, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, que a gente vai ver nos próximos slides. As substâncias químicas, elas podem ser puras ou podem ser compostas também, podem ser misturas, né? Elas podem ser puras. Quando que elas são puras? Quando elas têm apenas um elemento químico aqui, ó. Por exemplo, esse aqui que é o gás cloro, ele tem apenas cloro, né? Aqui vocês podem ver que não tem nenhuma diferença, né, na cor. Aqui, ó, o iodo tem apenas iodo. Já na água aqui não, ela tem, ó, hidrogênio e oxigênio. No sal de cozinha,
cloreto de sódio? Tem sódio e tem cloreto, ou seja, essas duas aqui são substâncias compostas, já essas aqui são substâncias simples. Características, né, das substâncias, por exemplo, a água, temperatura ambiente, ela é líquida, ela é incolor, ela é insípida, incolor significa não tem cor, né, meio transparentezinha, insípida, não tem gosto, não tem sabor, inodora, não tem cheiro, ponto de fusão dela, que é a temperatura na qual ela passa do estado sólido para o líquido, né, ou seja, a temperatura que o gelo derrete, é 0 graus Celsius. Ponto de ebulição, que é quando ela passa do estado líquido para o vapor, 100 graus Celsius. E a sua densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Em comparação aqui ó, com o cloreto de sódio, que é o sal, ele tem o ponto de fusão 801 graus Celsius e o ponto de ebulição 1465. Densidade igual a 12,16 gramas por centímetro cúbico, ou seja, 2 vezes maior que a da água. Exemplos de misturas, né, que a gente vê no cotidiano: o café, o leite, a água. A gente pode ver aqui, né, que não tem nenhuma diferença assim, né, toda a mesma cor, mas se a gente visse no microscópio, a gente conseguiria ver, né, as diferençazinhas. E é assim que a gente sabe que tem não só uma substância, não só um elemento químico, e sim dois aqui. Por isso que a gente chama de misturas, que pode ser a junção de uma ou mais substâncias puras, no caso aqui da água, né? Tem o hidrogênio e o oxigênio. Aqui a gente pode ver as características das misturas. As propriedades delas não são fixas, né? Depende de quanto de substância você vai colocar na mistura. Por exemplo, aqui, ó, se você tem uma unidade de massa de sal, você tem essa densidade. Mas se você bota muito mais sal, ó, você pode ver que a densidade vai aumentando. Ó. É por isso, por exemplo, que no mar as pessoas não afundam, porque tem muito sal. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.